Olha só que história impressionante. Pensa nisso, um povo inteiro, vivendo como exilado por décadas, de repente é libertado. E não por qualquer um, mas pelo próprio rei que os conquistou. E a coisa não para aí não. Esse mesmo rei decide bancar a volta deles para casa e ainda financiar a reconstrução do templo sagrado deles. Parece coisa de filme, né? Mas na verdade é um dos acontecimentos mais extraordinários da história antiga. Pois é, fica a pergunta, né? O que levaria um rei, um conquistador superpoderoso, a não só libertar seus prisioneiros, mas a financiar o recomeço deles? Isso é algo que a gente quase não vê na história. Não era só dar a liberdade, era uma restauração completa com o patrocínio do Império. Então vamos mergulhar fundo nessa história para tentar entender o que estava por trás dessa decisão gigantesca. Então, para a gente começar a desenrolar esse novelo, a gente precisa primeiro entender o contexto. Quem era esse rei e em que situação vivia o povo que ele libertou? Vamos botar as peças no tabuleiro. Bom, para entender esse decreto, a gente precisa dar uma viajada no tempo. Imagina só, lá por 586 a.C., o poderoso Império da Babilônia simplesmente arrasa Jerusalém, destrói o templo e leva a elite do povo de Judá como prisioneira. Eles ficam lá, décadas, vivendo nesse exílio forçado. Mas aí, em 539, o jogo vira. Uma nova superpotência entra em cena, a Pérsia, com Ciro o Grande no comando. Ele conquista a Babilônia, e é exatamente aí que a história dá uma guinada. E que guinada! Então, qual foi a justificativa para essa atitude tão incomum? A narrativa que chegou até nós diz que foi uma motivação divina, que tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor. Em outras palavras, era visto como o cumprimento de uma antiga profecia. Agora, claro, os historiadores também olham para isso e veem uma baita jogada política. Pensa bem, ao deixar os povos conquistados manterem sua cultura, sua religião, Ciro garantia a lealdade deles. Foi uma atacada de mestre, tanto do ponto de vista espiritual, que a gente vê no texto, quanto do ponto de vista geopolítico. E tem uma frase que é a chave de tudo, o estopim da ação. O texto diz que o Senhor despertou o espírito do rei Ciro. Isso é muito forte. Sugere uma inspiração súbita, sabe? Um impulso divino, que fez o homem mais poderoso do mundo tomar uma decisão que ia literalmente mudar o destino de um povo. Ok, então vamos dar uma olhada no que esse decreto, essa proclamação oficial, dizia na prática. Porque não foi só um, ok, podem ir embora. Foi muito mais do que isso. Foi uma ordem cheia de detalhes. E aqui tem um detalhe muito curioso. A forma como o próprio Ciro se coloca no documento oficial. Ele não bate no peito e diz, eu, o grande rei, decidi. Não, ele diz, ele me encarregou. Ou seja, ele está reconhecendo uma autoridade acima dele. Ele se coloca quase como um instrumento, alguém que está cumprindo uma missão divina para reconstruir o templo lá em Jerusalém. Basicamente, dá para a gente resumir o decreto em 3 ordens bem diretas. A primeira, subir, que quer dizer, ok, tá liberado, podem voltar para Jerusalém. A segunda, edificar, uma ordem bem clara para reerguer o templo. E a terceira, que talvez seja a mais impressionante de todas, ajudar. Isso mesmo, uma ordem para que os vizinhos, a comunidade, ajudassem quem estava de partida. E essa ajuda não era uma coisa tipo, deem uma forcinha. Nada disso. O decreto era super específico, listava o que era para dar. Prata, ouro, bens, gado, itens preciosos. E como se não bastasse, ainda abria espaço para ofertas voluntárias. Era basicamente um crowdfunding, um financiamento coletivo, só que em escala imperial, ordenado pelo rei. Bom, um decreto desses, com essa força toda, claro que ia causar um rebuliço. A grande pergunta é, como é que o povo no exílio reagiu a essa chance que, convenhamos, era única na vida? A resposta foi imediata. E começou de cima para baixo. Os líderes, sabe, os chefes das famílias de Judá e Benjamim, e também os sacerdotes e levitas, ou seja, a liderança civil e religiosa, foram os primeiríssimos a se levantar e dizer, nós vamos. Parece que eles sentiram aquele mesmo despertar de espírito que tinha movido o rei. Então, a gente vê que a reação do povo se dividiu em 2 grupos, mas com o mesmo objetivo. Tinha a turma que sentiu o chamado e falou, eu vou. A galera que ia botar a mão na massa na reconstrução. E tinha outra turma, a dos que ficaram, mas que deram todo o apoio material, com seus recursos, presentes e tudo mais. Foi um verdadeiro esforço em conjunto. E olha, se o decreto e a reação do povo já parecem incríveis, a parte final dessa história é de cair o queixo. É ainda mais simbólica.
Porque o Ciro não só deu a liberdade, ele devolveu o que tinha sido roubado. Exatamente. O rei Ciro mandou devolver os tesouros do templo, todos aqueles utensílios sagrados que o Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém décadas atrás. E a gente não está falando só de objetos de ouro e prata, de valor material. Aquilo ali era o coração da identidade religiosa e cultural do povo. Era a história deles voltando para casa. E essa devolução foi toda catalogada, o que nos dá uma ideia da escala da coisa. Foi impressionante. Vamos lá, a lista começa com 30 travessas de ouro. A isso se somam 1.000 travessas de prata, Mais 410 bacias de prata que eram usadas nos rituais do templo. e, para fechar a conta parcial, mais 1.000 outros artigos. Imagina só, cada um desses itens era um pedacinho da história que estava sendo recuperado. No final das contas, o total era de 5.400 artigos de ouro e prata. Vamos parar um segundo para pensar no que isso significa. Não é só um gesto bonitinho, simbólico. É uma restituição real de um valor e de uma dignidade que são simplesmente imensuráveis. E claro, uma caravana tão importante, carregando pessoas e todos esses tesouros, precisava de um líder. E ele foi nomeado, Sesbazar, o príncipe de Judá. Ficou a cargo dele ser o guardião de toda essa jornada, de liderar o povo e garantir que essa herança, agora restaurada, chegasse em segurança de volta a Jerusalém. No fim de tudo, essa história deixa a gente com uma pergunta bem forte, né? A gente viu aqui um decreto de um rei, uma inspiração que veio do alto, uma comunidade inteira se mobilizando e a devolução de tesouros valiosíssimos. O que essa combinação de coisas nos ensina sobre o que é preciso para restaurar algo que foi perdido? E não só um prédio, mas a identidade, a esperança, a alma de um povo? Fica aí a reflexão.